Bem-vindos ao final Podia todo mundo série. tá assistindo esse aí, Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê CL. Rolê CL. Olá, meus pequenos procurados pelo FBI. Está começando mais um Rolê CL na manhã desta terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. É um prazer imenso estar aqui com vocês. São 11 horas e 41 minutos. Estamos começando mais um programa aqui no ICL Notícias. Eu sou o William De Luca, seu humilde apresentador, que trarei, como sempre, todos os dias, o que de melhor e pior está acontecendo na internet, nas redes sociais. Por isso, vistam a roupinha para lixo tóxico para, junto comigo, de mãozinhas dadas, nos jogarmos neste mar de coisas lindas, mas também de coisas loucas. Falaremos sobre todas elas no programa de hoje. Falaremos, obviamente, vocês viram já no nosso tema de hoje, falaremos sobre ela. Polêmica, Patrícia Leles. Você sabe quem é Patrícia Leles? Não sabe quem é Patrícia Leles? Saberá no programa de hoje. Já conhece, já ouviu falar em Patrícia Leles? Talvez você já saiba quem ela é, mas não está ligando o nome à pessoa. Hoje falaremos sobre ela, que está sendo a brasileira, que está sendo procurada pelo FBI dos Estados Unidos por uma fraude de quase 4 milhões de reais. Teria se apresentado como advogada e teria vendido o Green Card, né, o cartão de cidadania dos Estados Unidos, para brasileiros lá na terra do Tio Sam. Hoje o nosso assunto principal é Patrícia Leles e as loucuras que envolvem esta moça, e não são poucas, viu, gente? Hoje de manhã no N1 a gente falou bastante sobre isso, mas vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos falar sobre o sujeito que quebrou um quadro do Lula e uma placa da Marielle Franco num bar do Rio de Janeiro. Falaremos sobre racismo, falaremos sobre inteligência artificial. A gente falou ontem, vamos falar de novo hoje sobre inteligência artificial no programa de hoje, sempre muito bem acompanhado por ele, o pequeno Vitinho. Olá, Vitinho, tudo bem? Olá, Will. Bom dia, chat. Hoje tá loucura aqui, hein? A única coisa que eu posso dizer é que hoje tá loucura. Esse é o seu comentário. Hoje tá loucura. Por que Tudo não bem, gostou? obrigado. O bruxão Antônio Farinati lá atrás, a Thalita está aí com a gente, a Bianca, a Vivi Veras, nossa equipe toda do nosso ICL. Quem está aqui também? Ele, que não é procurado pela polícia, não é procurado pelo FBI, não é procurado por ninguém, além de nós, o público do ICL, do Rolê ICL. Bom dia, Guga Noblar. Você está aí no Pernambuco fugido? Está sendo procurado também, Guga, ou não? Tô sendo procurado pelo Bolsonaro, tô escapando dele por enquanto, mas já tô em Brasília de volta e vai ter treta. Pode me esperar aí, Bozinho, pode me esperar você, Carluxinho, Dudu e Flavinho, que eles vão aparecer muito no rolê esse ano. Nesse ano o Guga Noblar aprontará Ótimo. várias loucuras lá no Congresso Federal. Vocês não perdem por esperar o tanto de maluquice que nós estamos pensando neste programa. Várias pessoas aqui comentando sobre o nosso programa, a Luzimar, o Fernando Leon, a Vitória Regina diz que compartilha todos os vídeos aqui do nosso rolê, o Flávio Paim, a Carolina Pinas, o Pedro Expedito, o Jean Sandes, o Fábio Camargo diz que ainda não me perdoou por ter mostrado o pé do Milei na hora do almoço. A Nath, o Bad Dog, a Janaína Fuentes, que tem medo do Vitinho. Não pode ter medo do Vitinho, é desse tamanho, parece um gnomo. Parece um gnomo subnutrido. A Sueli Ferreira. Eu tenho um total de 1,70 m, tá? É a média Vitinho, do homem brasileiro. Vou falar da média do homem brasileiro já. Vitinho Round 6 e Antônio Potter. E vamos logo acabar com o mistério. Vamos falar sobre ela no nosso Figurinha Carimbada desta terça-feira. Na nossa figurinha carimbada de hoje, Guga, quem é? Você que vive no Twitter, você que vive nas redes sociais, certamente ontem viu alguém falando sobre ela, sobre Patrícia Leles, a Pati Leles,
uma figura muito polêmica, para dizer o mínimo, Guga. A Patrícia Leles é essa que vocês estão vendo aí, né? Jornalista, suposta jornalista, segundo meu roteirista, autoproclamada ex-namorada de Eduardo Bolsonaro, que em 2016 denunciou um suposto estupro pelo deputado pastor Marco Feliciano. Ela voltou às manchetes. É uma história que deixa no chinelo a história de Anne Delvey, que tem na Netflix também, o Construindo Ana, né? E também no podcast a coach, que fala lá sobre a Cátia Torres. A Patrícia, a nossa Snowden dos trópicos, vocês vão descobrir por que daqui a pouco, só que com uma vibe meio George Santos, assim. Ontem, inclusive, eu fiz um post separados por uma peruquinha, que o George Santos vira e mexe, a Patrícia reaparece com uma história do Arco da Velha, mas dessa vez, Guga, parece que o caldo entornou de verdade. Existe um mandado de busca do FBI contra a Patrícia Leles. Ela está sendo acusada de fraude nos Estados Unidos, onde ela mora ou morava, aparentemente, desde 2018. Segundo a polícia americana, ela teria se passado por uma advogada de imigração e embolsado $700 mil dos clientes. Não é a primeira vez que Patrícia Leles está em apuros com as leis dos estadunidenses. Ela já foi presa 2 vezes, uma em 2019 por fraude e por furto, e em 2019 por denunciação caluniosa de crime e 2020 por furto. E agora ela está foragida, segundo ela, exilada num país que ela não diz qual é. A gente está falando vários supostamente aqui no roteiro, porque a gente não tem muita certeza de nada da história da Patrícia Leles, né, Guga? Vamos contar para as pessoas, a gente vai falar já sobre a trajetória política dela, mas quem vive nas redes sociais conhece bem a carinha, né, da Patrícia Leles, né, Guga? Pois é, a Patrícia Leles é muito conhecida principalmente no X, no Twitter. Ela faz muito barulho. E aí a galera da esquerda tem um pessoal que, como ela bateu muito na família Bolsonaro, ela foi namorada do Dudu. Ela ajudou a criar, inclusive, o apelido de Bananinha. Ela reforçou muito essa ideia de que Dudu seria um bananinha, né? No sentido né, bananinha na hora H ali, na hora do... Não banana de ser frouxo, que isso ele também é. Então, foi ela que ajudou de certa maneira, manchar a imagem dos bolsonaros. E aí uma galera da esquerda passou a simpatizar com ela, apesar dela ter vindo da direita. E aí fica no ar. Fã ou hater agora da Patrícia? Para você ver como tentam ligar hoje a Patrícia à esquerda, o Poder 360, na hora de falar da Patrícia desse caso de hoje, olha o título deles. Apoiadora de Lula, Patrícia Leles é acusada de fraude. Apoiadora de Lula? Então, assim, a imprensa tem mania, né, de pegar qualquer ligação que a pessoa possa ter com o Lula, mesmo que seja a mais remota possível, para linkar isso ao presidente. É um clickbait, né? É até um jeito de ganhar mais audiência. Agora, é isso, ela acabou virando uma figura que atacou muito a família Bolsonaro. Então, de certa maneira, ela se aliou, pelo menos em alguns momentos, aos interesses dos progressistas. E aí ela ganhou, claro, a simpatia de algumas pessoas. Inclusive, eu sigo a Patrícia e ela me segue. A gente não se fala, mas eu acompanho os posts dela. Ela já atacou o Marco Feliciano, ela já atacou o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, e foi ela que criou aquela história de que o Marco Feliciano seria um assediador. Não, ela acusou ele de estupro. De estupro mesmo, não assédio, estupro. Então, enfim, ela foi pra cima de muita gente grande da extrema-direita e comprou muita briga também. Agora se diz uma perseguida, né? Mas é o FBI que tá indo pra cima dela. Se fosse só esses maluquinhos da extrema-direita, ela poderia, talvez, conseguir convencer mais gente. Mas como é o FBI, então... deve ter coisa aí nessa história. É um pouquinho mais difícil. E para se exilar, é um pouquinho mais complicado, né? Quando é o FBI. E para se exilar, amigo, tem que ter dinheiro, hein? Não é fácil correr, não, né? De onde é que vem a grana aí que tá bancando essa fuga dela e onde está a Patrícia? Eu vou mandar
um DM pra ela. Vamos ver se ela responde, um direct message. Eu já conversei bastante com a Patrícia também, em tempos remotos, né? Já tem muitos anos que a gente não conversa, mais 4, 5 anos que a gente não conversa, mas a trajetória dele sempre foi muito esquisita, assim. Ela foi uma aliada, né, do progressismo por algum tempo, mas já tinha muita gente desconfiando. E por quê? A Kelly Cristina falou aqui que a Paty passou muito tempo com a família e aprendeu a dar uns golpes. O Fábio Camargo, eu vou chamar você para fazer os comentários ao vivo com a gente aqui, Fábio, você é um ótimo comentarista. Diz que aposta que a Patrícia Leles nem é real, que ela é só um bolo realista. Acho que não. Por quê? A Patrícia Leles, ela acumula polêmicas, nós falamos sobre ela, vamos falar sobre as polêmicas dela agora. Tem um vídeo, vamos ver o vídeo de abril de 2023 da Patrícia Leles reafirmando um caso de violência que ela relata, né, um suposto caso de estupro contra o Marco Feliciano. Vamos ver um trechinho desse vídeo. É o VT Patrícia Leles, Vitinho. Como que é a Thalita? Bom, gente, vim falar sobre esse caso aí em Los Angeles, envolvendo uma... Ué? Peraí que ela tá achando, só um minuto. É o VT Patrícia Leles 360, esse aqui. Uma senhora escutou os gritos e achou estranho o barulho, ela começou a tocar a campainha, e aí o Feliciano teve... Agora sim, vamos lá. Agora vai. Me conhece? Meu nome é Patrícia Leles, eu tenho 29 anos e hoje eu vim contar pra vocês como eu fui abusada e estuprada pelo pastor e deputado federal Marco Feliciano. Vamos de novo. Eu quero começar dizendo que não é um assunto fácil, eu vou tentar fazer isso da forma mais leve que eu conseguir. E eu vou tentar. Inclusive, eu acho que é muito interessante a gente já esclarecer aqui uma fake news, porque a gente vai esclarecer várias fake news ao longo dessa jornada. A primeira fake news é que o Feliciano alegou que ele nunca teve contato comigo e que ele não era do PSC, que eu não era do PSC. Então, aqui está várias fotos, né? Eu vou deixar aqui para vocês. É sobre nós lá, né? Interagindo no Congresso, ambos no PSC. Guga, essas imagens dela, e aí ela relata o caso. Acontece que, em 2016, quando essa denúncia foi feita, o Marco Feliciano foi investigado e a justiça arquivou esse processo de tentativa de estupro e lesão corporal. Foi arquivado em dezembro de 2018. O juiz responsável disse que não haviam elementos. Um laudo encomendado pela Justiça, à época, disse que a Patrícia sofria de isolamento social, cansaço e problemas de sono na época da denúncia. Ela era do PSC e aí começou a trajetória dela, né? Ela era do PSC, ela era bolsonarista, era de direita, extrema-direita, andava com o Marco Feliciano, Eduardo Bolsonaro, com a família Bolsonaro toda. Aí ela fez um rebranding, como a gente chama, né? Ela mudou a marca dela. Em 2000, cadê? Peraí que eu perdi no roteiro aqui. Aí, ela foi depois para outro partido, né? Ela, nessa época do PSC, essa época de 2016, quando ela trabalhava com o Marco Feliciano. Ela foi para o PROS em 2018, concorreu a uma cadeira de deputada federal pelo partido, não foi eleita. As ex-funcionárias da campanha dela acusam ela de ter dado calote na campanha. Então tem uma matéria do Metrópolis de 2019, depois da campanha de 2018, em que as funcionárias da Patrícia Leles, na campanha, acusavam ela de ser caloteira, que ela não teria pagado. Inclusive, muitas pessoas chamando a Patrícia Leles de Sarah Winter no mundo invertido, porque ela fez o caminho inverso, né? Ela foi da direita para a esquerda, a Sarah Winter foi da esquerda para a direita. Mais ou menos a mesma história. E ambas, aparentemente, com várias histórias meio mal resolvidas. Durante o governo Bolsonaro, ela já tinha virado esquerdista, né, com aspas, supostamente, que a gente deve usar tipo supostamente para tudo com a Patrícia. Ela voltou aos holofotes nessa época por ter
filmado um encontro com o Sérgio Moro nos Estados Unidos, que todo mundo compartilhou à época, o Sérgio Moro ainda na época, no auge do governo Bolsonaro. Vamos ver o vídeo da Patrícia com o Moro nos Estados Unidos. Pois é, gente, vou só mostrar pra vocês. Aqui está andando no meio da rua o homem que destruiu o Brasil, gente. É isso. Mocinha, pode parar de... Lula livre, viu, gente? E aí a Patrícia andando nos Estados Unidos, isso aí aconteceu em Washington, onde ela encontrou o Sérgio Moro nos Estados Unidos e fez um exposed do Sérgio Moro lá nos Estados Unidos. E aí a Patrícia Leles chegou a se filiar no PT, se filiou ao PT na época, em 2020. Antes disso, em 2019, tem um outro ponto de virada na vida da nossa querida Paty Leles, Guga, que é ela ter acusado o Eduardo Bolsonaro de tê-la perseguido. Segundo o relato dela, o Eduardo não se conformava com o fato de que ela não queria namorar com ele, então passou a ameaçá-la. Uma denúncia na Polícia Civil, uma denúncia foi feita por ela na Polícia Civil, e a Polícia Civil concluiu o quê? Que a ameaça foi forjada, que não houve ameaça. Só aí já tem bastante elemento para a gente falar sobre a Patrícia Leles, né, Guga? Uma acusação de estupro contra o Marco Feliciano, arquivada por falta de prova, uma acusação de perseguição do Eduardo Bolsonaro, arquivada porque, segundo a Polícia Civil, todos os elementos que ela apresentou eram forjados. Muito estranha a história da Patrícia, no mínimo para dizer inconsistente, né? É complicado, né? Você acreditar no que ela diz. A gente precisa sempre de uma investigação, e as investigações vão contra o que ela tem denunciado. Por mais que a gente possa e deva também suspeitar muitas vezes dessas investigações, são muitos elementos. E agora tem um FBI atrás dela. E quando você vê a Patrícia Leles tentando se defender também, muitas vezes é uma defesa que não convence muito. Neste caso agora, que ela está sendo procurada pelo FBI, ela fez um tweet a respeito desse assunto. Foi o único momento que ela se pronunciou sobre essa história. E foi uma coisa meio confusa, né? Ela meio que não explica nada. Ela tenta misturar com outras coisas que ela poderia ter de interesse dos americanos, como se ela fosse alguém que tivesse informações que os americanos querem. Tem esse... Aí, ó, a hora que ela escreveu, olá, Twitter. E várias pessoas que não conheço, mas acreditam que devo explicações de algo. Sim, o FBI nos Estados Unidos está me procurando, ela coloca entre aspas, mas já sabem exatamente onde estou como exilada política. Se ela fosse exilada política, ela teria que pedir asilo político em algum país, seria uma coisa formal. Foram meses de perseguições e falsas acusações. Meu suposto crime, não aceitei que me fizessem de bode expiatório contra aqueles que considero como meus irmãos por cultural e principalmente por lado político. E sim, roubei todas as provas que puder para mostrar o meu lado da história e garantir minha segurança. E esses documentos já foram entregues ao governo, que me garantiu asilo político. Que governo é esse? Quem te garantiu asilo político? Que provas são essas sobre o quê? Ela está dizendo que não é bode expiatório porque queriam que ela entregasse os irmãos e os amigos. Ela não explica, é uma coisa muito louca. Ela se coloca como se estivesse tentando defender os outros, como se quisesse impressioná-la a passar informações sobre gente que está ligada a ela politicamente, brasileiros, obviamente, e que ela não quis entregar. E aí ela manda E agora, publicamente, de forma segura, posso dizer, fuck USA, em caixas altas. Ou seja, é uma defesa que parece mais uma maneira de se colocar como vítima do que como explicar a história. Não explica nada. Isso tudo que ela está dizendo pode ser verdade, mas aí ela teria que passar mais detalhes. Por hora, o que parece é que é uma maneira, mais uma vez, de tentar passar a imagem de que ela é uma perseguida, de que ela é uma vítima e não uma vilã. E é essa a imagem que está ficando dela para todo mundo. Ela não está conseguindo convencer ninguém. A de que tem algo errado aí, sim. O nosso chat aqui está comentando bastante sobre isso, Guga. Cadê? O Pedro Mangue diz uma nova Sarah Winter. O Bad Dogs and the Oscar goes to...
a Nath, às vezes ela me parece meio descolada da realidade. Ela terminou o Twitter mandando um fuck USA. Se ela estiver blefando, se estiver nos Estados Unidos, ela é muito kamikaze. Ela diz que está indo numa praia. Ontem ela falou isso. As pessoas estão supondo que, segundo os indícios que ela mesma deu, ela estaria na Venezuela. E ela teria pedido um asilo político na Venezuela, mas não tem, como sempre, né? Supostamente ele estaria na Venezuela novamente. Para explicar esse processo que ela está sofrendo nesse momento, os crimes teriam acontecido em 2021. Segundo a íntegra da investigação desse comunicado que foi publicado pelo FBI ontem, a Patrícia prometia que vistos seriam emitidos, vistos de residência, com base no programa EB5, que proporciona residência permanente legal e possível cidadania ao cidadão estrangeiro que invista em fundos substanciais em empresas que criem empregos nos Estados Unidos. Uma das vítimas teria relatado 2 pagamentos que totalizam $135 mil, 757 mil reais. A Patrícia teria afirmado que o valor seria para o projeto de desenvolvimento imobiliário no Texas, que se qualificaria nesse programa EB5. Ao invés disso, abre aspas agora para o comunicado do FBI, o dinheiro da vítima teria ido para a conta bancária pessoal de Lelis. Em vez de investir o dinheiro conforme prometido, supostamente ela usou para pagar a entrada de sua casa em Arlington, no Texas, realizar reformas na propriedade e pagar outras despesas pessoais, como dívidas de cartão de crédito. A acusação alega que ela convenceu amigos a se passarem por funcionários do Fundo de Investimentos do Texas em ligações e chamadas de vídeo com as vítimas. Segundo ainda as investigações da polícia americana, né, da polícia do FBI, a Patrícia enviou para uma das vítimas um documento falso de um tribunal em que a jornalista aparecia como advogada. Ela diz o texto, não é uma advogada licenciada e também é acusada de ter falsificado formulários de imigração dos Estados Unidos, forjado múltiplas assinaturas e criado recibos falsos do projeto de investimento do Texas, todas as quais ela enviou por e-mail para uma vítima. E aí, ela diz num outro post que ela fez, o outro tweet a gente tem ou não? A gente tem só esse? Se não tiver, compartilha para minha tela aqui, Vitinho, por favor. Só para eu mostrar esse tweet que está aqui separado, porque acho que a gente não pegou esse outro tweet dela aqui. Não, é outra janela que tá. Acho que não atualizou. Tá dando tudo errado hoje, a nossa técnica aqui, né? Pera aí que ela tá pegando aqui, ela tem o tweet. Mas eu vou ler aqui para vocês. Querido diário, comecei em 2024 sendo procurada, com aspas, pelo FBI. Por mesmo o governo, é assim que tá escrito, tá? Sabendo que estou em asilo político em outro país. Esse aí, ó. Meu crime, peguei documentos de uns norte-americanos safados que me pediram para ser bode expiatório contra os meus e meti o pé. Boa sorte, USA, e contem comigo para estar contra o governo norte-americano. Guga, se fosse, sei lá, o Guga Noblar falando uma história dessa, que está sendo perseguido pelo governo americano, o Leandro Demore, o Jamil Chad, eu falaria, pô, talvez... O problema é que a história da Patrícia Lelis é uma história tão inconsistente que fica difícil a gente levar qualquer coisa que ela fale de forma respeitosa, em especial porque me parece, pelo comunicado do FBI, que as provas contra ela são muito consistentes mesmo. A investigação americana não é brincadeira. Quando os caras realmente vão pra cima, quando o FBI tá atrás, é porque há provas ali. A coisa é séria. Eles não vão atrás por qualquer motivo. A justiça americana ela é reconhecida por as investigações serem muito sérias, e quando o FBI está atrás de alguém é porque tem algo robusto. É claro que há injustiças que podem ser cometidas. O problema é que ela não está conseguindo se explicar, né? E é isso. Laudo aponta que Patrícia Lelis a todo momento falta com a verdade. Tem um laudo que é de 2016, que foi pedido por um delegado da Polícia Civil, na época do que diz que ela é ainda, mitomaníaca. Né? Na época que ela estava supostamente, segundo os assessores do Marco Feliciano e a polícia depois, ela estaria pressionando um assessor do Marco Feliciano, chantageando um assessor.
E aí esse laudo dizia que ela mentia compulsivamente. Então, são indícios muito fortes contra ela. A gente tem o FBI atrás dela, a gente tem a nossa própria polícia que também se colocou contra ela em outros momentos. A gente tem que acreditar que há uma super perseguição, que inclusive tem um braço internacional que está tentando manchar a reputação de Patrícia Leles, ou, o que é mais provável, que tem muita história estranha, que ela precisa explicar melhor, e que por hora passam essa imagem de que ela realmente é uma pessoa suspeita. Claro, a condenação só virá depois com um julgamento, mas por hora ela é uma pessoa bastante suspeita. E ela, como a gente já falou, veio do grupo da extrema-direita, ela já foi ligada a esse pessoal, ela tem um pé ali. É muito estranho quando você sai de um extremo, né, e vai para o outro lado que você combatia. É sempre muito estranho quando isso acontece. Então ela sempre teve uma imagem de porquê, né, uma imagem de dúvida no ar, de o porquê dela ter se comportado assim. E talvez a explicação venha com essas investigações. Talvez ela tenha outros interesses que fogem daquele interesse genuíno da política. O Jair Anacleto diz: temos a nossa monarca da esquerda. O Fábio Camargo: meu crime, amar demais meus compatriotas. O Pedro Henrique Ferro diz aqui que ele mesmo já foi ameaçado pessoalmente por ela e pelo advogado de processo só por dizer que ela era mentirosa. Isso é importante porque teve um perfil que foi criado para falar sobre a Patrícia Leles. O perfil é @mitomaniapl, que é para falar sobre a Patrícia Leles. É um perfil em especial criado numa época em que a Patrícia Leles foi acusada de transfobia. Só para vocês terem uma ideia, esse perfil que vocês estão vendo aí, @mitomaniapl. Em 2000... Cadê? No mesmo ano, 2015, ela inventou que ia casar com o namorado na Disney, embora não seja permitido casar na Disney, né? Você não pode casar dentro da Disney. Ela forjou, segundo esse perfil e segundo vários relatos na internet, ela forjou a gravidez de um bebê, resgatou a foto de um bebê que não era dela e postou nas redes sociais como se fosse dela, em dezembro de 2018. Ela postou uma foto de um terceiro bebê com fotos na internet. Essa daí, ela fez uma montagem. É sério isso? Ela pegou um bebê aleatório. É sério. E o pior é que a mãe do bebê, ela descobriu e foi reclamar com a Patrícia Leles depois. E aí a Patrícia Leles falou que a menina era a cunhada dela. Era uma moça dos Estados Unidos. Mas não era a cunhada dela, era mentira da Patrícia Leles, né? Depois, para dar a credibilidade à mentira, ela fez um vídeo dizendo que tinha criança em casa. A gente nem conseguir mostrar tudo de tanta mentira que tem esse vídeo, mas não vamos ouvir o vídeo dela, não. Em agosto de 2022, aí agora, mais recentemente, ela participou de uma live com o Alexandre Frota no DCM, em que ela explica os supostos motivos para ter saído do Brasil e abandonado a carreira política. Esse a gente vai escutar, que é importante. Eu tentei me desligar da política, todo mundo sabe que eu saí porque ameaçaram de morte meu marido durante a campanha de 2018, que foi ali quando a gente realmente resolveu sair. Então eu acompanho mais assim de fora, tentando não me envolver. Mas, tendo uma opinião pessoal, eu concordo exatamente com o que o Frota disse aqui pra gente e explicou tão bem. No final, é literalmente um complô ali. O Bolsonaro, ele aparelhou o sistema de uma forma que não tem o que fazer. E eu sempre dou um exemplo que eu vivi na minha pele, né? Que a minha família viveu isso. Assim que começou as investigações contra o Feliciano, uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez, eu acho que foi logo no primeiro mês que ele estava no seu mandato, ele trocou o delegado da Polícia Federal que investigava o meu caso. Enfim, Guga, a Patrícia falou bastante sobre os motivos que fizeram, segundo ela, perseguição política, pelas quais ela saiu do Brasil. Mas, cara, não dá pra negar. E assim, teve alguém que falou aqui nos nossos comentários, quem que falou? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, a Marilene Leite falou, não dá pra confiar nela, também não dá pra confiar nos Estados Unidos. Difícil, cara, mas assim, a gente não pode desconfiar de uma investigação da polícia norte-americana. Obviamente, a polícia norte-americana tem todos os problemas tão ou mais graves que a gente tem aqui na polícia brasileira,
Mas me parece que realmente é isso. Tem várias pessoas falando aqui, a Carolina Pinas fala, parece uma desvirtuada que usa pretty privilege para conseguir alguma extensão. Pretty privilege é quando você é bonitinha, né? Um padrão de bonito conhecido para conseguir, inclusive, dar golpe, né? O Fábio Camargo diz, ela é muito trambiqueira, mas é muito carismática. E a Gabriela Peru diz, tomara que ela encontre o Monarca, eles casem e sejam felizes, talvez presos os dois, né, inclusive. Então, pra gente fechar o episódio Patrícia Leles aqui no nosso Rolê CL hoje, e talvez a gente traga mais repercussões nos próximos dias, porque a história ainda deve se desenrolar, tudo muito estranho ao redor da história da Patrícia Leles. Esse é mais um episódio que põe em xeque tudo que a gente ouviu falar da Patrícia nesses últimos anos, né, Guga? Claro, e você vê que com esse episódio, de novo, o que fica exacerbado é a polarização do Brasil, né? Porque se ela não tivesse agora uma imagem ligada à esquerda, é óbvio que esse assunto não estaria sendo comentado, não teria audiência. Esse assunto rende exatamente, todas as mídias estão falando de Patrícia Leles, obviamente. E por quê? Porque está todo mundo batendo nela nas redes, está todo mundo falando do nome dela. E por que ela está levando tanta porrada? Porque ela se envolveu com a política, porque ela tomou um lado dessa polarização. A princípio ela era do lado da extrema-direita e depois ela foi supostamente para a esquerda. Então, é claro que tem esse componente da política. É mais uma vez a política pautando, né, o nosso dia, pautando as histórias, porque se não fosse por isso, ninguém estava nem aí. Como eu falei há pouco, né, o Poder 360, na hora de colocar a manchete, coloca o nome do Lula, dizendo que ela é apoiadora do Lula, porque é clickbait, não é nem porque querem atacar o Lula, às vezes até mas é porque querem audiência. E aí tem vários outros exemplos, você vê várias manchetes hoje nesse sentido. Uma outra aqui do Diário do Poder chama ela de militante petista. Militante petista Patrícia Leles agora é procurada pelo FBI. De fato, ela é procurada pelo FBI. E sabe o que ela tem em comum com um influenciador aí da extrema-direita, o Paulo Figueiredo, que essa turma aí da extrema-direita tanto gosta? É que ela e o Paulo Figueiredo, pelo jeito, vão ter em comum o fato de serem procurados pela Interpol. Aquele lá já foi procurado pela Interpol, o Paulo Figueiredo, que a extrema-direita tanto adora, já que mente compulsivamente, até mais do que a Patrícia Leles, e ela, agora, pelo jeito, será procurada pela Interpol, já que está foragida. Então, esses dois têm algo em comum, né? Uma da supostamente esquerda e o outro da direita, mas os dois que vieram do mesmo lugar. Eles têm em comum tanto mentirem muito, quanto serem procurados pela Interpol. Ô Guga, tem uma coisa que eu esqueci. Tem tanta coisa na história da Patrícia que eu esqueci. Você falou sobre o PT, ela se filiou em 2019, mas foi expulsa em 2021. Pelas redes sociais, ela acusou uma mulher trans de usar o banheiro feminino para mostrar o pênis para outras mulheres que estavam no local. Depois, voltou atrás e disse que a mulher trans não era uma mulher, mas era um homem. Então, ela foi acusada de transfobia, ela processou o PT porque o PT a expulsou, e aconteceu o quê? Ela perdeu o processo porque ficou comprovado realmente que o PT tinha o direito de expulsar ela de seus quadros, já que o partido não concorda com transfobia, né? Ela disse que foi mal entendida no caso, mas não, ela foi transfóbica. Inclusive, ela atacou diversas mulheres trans, várias travestis nas redes sociais. Ela se alinhou e se aproximou com o que a gente chama de radifem, né, o feminismo radical, durante esse processo. Então a Patrícia, além de tudo isso, ainda foi expulsa do PT em 2021 por conta dessas denúncias de transfobia. Certamente voltaremos ao tema Patrícia Leles em breve, porque a história está longe de terminar. Mas aqui no Rolê CL terminou a história de Patrícia Leles e nós vamos para ela, a macetada de notícias. Nós vamos falar sobre ele mesmo, Jair Messias Bolsonaro, voltou a falar sobre Lula, porque afinal Jair Messias Bolsonaro virou o quê? Um tiozinho de bar que come tremoço e fica tomando cerveja, falando da vida dos outros. Jair Bolsonaro está no seu lugar de direito agora, que é esse lugar do tiozinho do boteco. Sabe o que é tremoço, Guga, inclusive?
Claro, é Eu não tipo um sei. requeijão zoado, né? É tipo um feijãozinho, uma favinha. Eu tava falando, os jovens não sabem o que é tremoço. Você não sabe o que é tremoço? Joga no Google aí. Ah, não! Não, verdade, tremoço é aquele Eu tinha negocinho. confundido. Tipo aquela Tinha confundido, favinha, aquele verdade. feijãozinho. É Mas tremoso ou com leite cremoso? condensado. Tremoso. Não, é tremoso. Tremoço. Se fosse cremoso, era eu. Leite condensado. E Guaraná. É cada uma que eu tenho que ouvir. E olha, esse salário me custa muito caro, viu? O Jair Bolsonaro voltou a falar, e aí a hipocrisia é uma coisa deliciosa, né, Guga? O Bolsonaro disse que o Lula, depois das fortes chuvas no Rio de Janeiro, que o Lula não se importa com as tragédias que acontecem no Brasil. E ele questionou de forma irônica por onde anda o petista e disse que ele está viajando pelo mundo com seu par. Ele se referiu à decisão do Lula de não visitar as cidades devastadas pelas chuvas e pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul em setembro do ano passado. O Lula estava no G20 na época das chuvas no Rio Grande do Sul. É curioso o Jair Bolsonaro falar isso, porque é o mesmo Jair Bolsonaro que em 2020, quando as chuvas destruíram a Bahia, ele estava andando de jet ski em Santa Catarina. Que em abril de 2020, ele disse durante a Covid que não era coveiro quando as pessoas estavam morrendo. E que em março de 2021 imitou uma pessoa com falta de ar. Aí, ó, o vídeo clássico do Bolsonaro imitando alguém com falta de ar. O Bolsonaro sendo atropelado. Estavam literalmente morrendo por falta de ar. É curioso o Bolsonaro querer cobrar o Lula de visitar a tragédia, né, Guga? O Bolsonaro não tem moral para cobrar nada de ninguém. Você tem um sujeito que não fazia coisa nenhuma. Não é porque ele estava no G20, não é porque ele estava, enfim, trabalhando. É porque ele estava simplesmente andando de jet ski ou indo para o Beto Carreiro World. Eu não sei se você lembra que ele foi andar de carro, né, daquele carro do Hot Wheels, lá no Beto Carreiro World. Hot Wheels, Ele foi brincar de Hot Wheels, gente. Ele foi andar de jet ski. É muita cara de pau esse sujeito querer falar de alguém. Bolsonaro não tem moral para cobrar nada. Agora, a estratégia do Bolsonaro, e é uma estratégia que já está desenhada, todo mundo sabe, é continuar, obviamente, polarizando e comprando briga com o Lula. O Bolsonaro hoje é um zumbi, é um morto-vivo da política, e ele não tem mais como se eleger. Ele tenta ainda usar um pouco do que ele acha que tem de prestígio para eleger os outros, mas para ele ter mídia, para ele aparecer, ele precisa do Lula. Inclusive, ele ficou muito feliz quando o Lula, de certa maneira, deu uma indireta nele, naquele dia 8 de janeiro, quando teve o evento para comemorar a derrota dos golpistas e falar sobre democracia. Nesse dia 8, o Lula não citou o Bolsonaro diretamente, mas indiretamente. Falou do passado, falou do governo passado. E isso rendeu ao Bolsonaro, obviamente, espaço na mídia. E os bolsonaristas comemoraram isso em torno dele, os assessores dele, porque a estratégia é essa. Então ele vai continuar jogando a isca e ele quer que o Lula não tire ele da boca. Mas Lula tira o Bolsonaro da boca, não fala mais desse sujeito, a não ser, obviamente, que o Lula acha interessante continuar polarizando. Pode ser que seja uma estratégia do Lula, mas enquanto o Lula falar do Bolsonaro, vai dar audiência para esse sujeito, vai dar espaço, e é exatamente o que o Bolsonaro busca quando faz esse tipo de provocação. Para tirar o Bolsonaro da boca, ou você cospe, ou você gofa, ou você vomita, mas tira, porque esse sujeito não merece espaço na mídia. A Ruth Garcia falou, não desmereça a cerveja, tremoço ao falar da vida alheia. Não, eu adoro o tremoço, inclusive, não foi desmerecimento. O Fábio Camargo falou, eu adoro o Guilherme Bessa, mas vai sentir falta desses momentos de vergonha alheia que o Vitinho proporciona. Beijos pro Vitinho. Leva o Vitinho pra sua casa, você fica com ele lá 24 horas por dia, convive com ele, eu te garanto que em 10 horas você devolve e fala que não quer mais conviver. Que é o que a gente faz aqui em 5 minutos de programa. Vamos para a próxima matéria cremosinha aqui do nosso roteiro, Guga. A gente falou bastante hoje no N1 sobre a vitória de Donald Trump no caucus, nas prévias republicanas de Iowa. Iowa, inclusive, é o nome de um dos discos do Slipknot, né? Slipknot é de Iowa. Sim, quem é roqueiro sou fã. Aí sabe. O Vitinho é roqueiro, o Vitinho sabe. Roquista, me respeita. Uma pesquisa da CNN mostra que a maioria no Iowa acredita que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos em 2020. Tá aí, ó, a matéria da CNN nesse perfil @PoliticsPolls.
Você acha que o Biden ganhou legitimamente em 2020? 65% diz não. O Trump cabe na presidência, pode ser presidente, se for condenado a um crime? 64% diz que sim, lá em Iowa. Lembrando que nos Estados Unidos não existe lei da ficha limpa, né? O Trump pode ser presidente da República de dentro da cadeia, ele pode estar preso e despachando de dentro da cadeia. Lá nos Estados Unidos a lei funciona desse jeito. Ontem, como a gente falou, o Trump venceu com uma grande margem a primeira batalha pela nomeação republicana. Não tem jeito, o Trump vai ser o candidato dos republicanos à presidência, e foi um banho de água nos moderados que esperavam alguma alternativa. Por exemplo, o nome do Ron DeSantis, que não é nada moderado, né? Tipo, o Ron DeSantis talvez pior que o Donald Trump, né? Mas tinham outros nomes lá mais moderados na lista de candidatos republicanos. O Trump deu um banho nos caras. As eleições acontecem em novembro e, Guga, preocupante demais, né? O Trump com chances reais de voltar à presidência dos Estados Unidos. O Trump é o favorito, gente. Olha que louco isso. E ele pode, como falou o De Luca, governar de dentro da cadeia. E ele pode sim ser preso, viu? Há um grande perigo aí dele acabar preso. Estamos lascados. Imagina, o sujeito é eleito presidente e é preso. É a esculhambação completa da democracia e dos próprios Estados Unidos. Então é muito ruim para o mundo inteiro, porque enfraquecer a democracia americana é dar fôlego e dar força para os movimentos extremistas no mundo inteiro. Os Estados Unidos são a maior potência do planeta. O que acontece ali influencia no mundo todo, sem contar a treta por Taiwan, a treta com a China, que pode ficar ainda mais pesada se o Trump for eleito, né? Então, é claro que há um perigo iminente aí da extrema-direita e dos movimentos neofascistas ganharem muito poder com a eleição do Trump, e isso vai influenciar eleições no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. É ruim para o mundo inteiro, e a democracia mais uma vez em risco, graças a esses alucinados, oportunistas, fascistinhas, que estão tendo voz e que estão conseguindo convencer as pessoas na base do medo, na base do algoritmo da rede social, que conseguem impulsionar esse discurso do medo e do ódio para muita gente que tem a cabeça fraca, aí que cai nesse tipo de bobagem. E o Trump, infelizmente, é o favoritaço aí para ganhar a eleição. E se ele for preso, imagina essa situação dele sendo preso depois de eleito. O que vai acontecer nos Estados Unidos? Imagina a convulsão social, imagina a treta que não vai ser, gente. E a gente, claro, não pode torcer para o pior lá, a gente tem que torcer para o melhor, já que a gente quer o melhor de qualquer país, obviamente, e esse país influencia aqui muito. E ontem, inclusive, nesse discurso, depois da vitória nas prévias de Iowa, o Trump já voltou a atacar imigrantes, disse que os imigrantes são doentes mentais, terroristas, e que vai fazer a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos, né? Então, impressionante demais, né, o que o Brasil pode ver repetido da história americana de novo, né? A gente já teve os Estados Unidos tirando o Donald Trump do poder, Donald Trump voltando ao poder provavelmente no final do ano. O risco que a gente vê isso no Brasil sem o presidente Lula não tem chance não, viu? A gente tem que torcer para o presidente Lula ser presidente mais 4 anos depois desse aí, porque sem o Lula o Brasil vai certamente voltar para o fascismo e voltar para a extrema direita. A América toda precisa do Lula para fazer esse embate contra o Trump. A gente precisa de alguém à altura. E o Lula, como imagem, como estadista, é óbvio que ele tem muita voz aqui na América e no mundo inteiro. Então é claro que a gente precisa de alguém que não vai ser uma ovelhinha do Trump, que não vai ser um pau mandado. A gente precisa de alguém que tenha peito e que bata de frente, que tenha voz. E aí vai ser ainda mais importante, obviamente, a reeleição do Lula. Francamente. Vamos para mais uma matéria falando sobre eleições, Guga. Antes da gente ir para o nosso melhor que você não viu, a gente falou ontem aqui sobre... semana passada, eu acho que a gente falou sobre os vídeos do César Tralli, da Anitta fazendo propaganda de jogo, vídeos feitos por inteligência artificial. Ontem rodou no Twitter, eu até esqueci de trazer essa imagem, um vídeo do Museu do Louvre pegando fogo. Um vídeo feito por inteligência artificial de novo. Então, é mais um desses vídeos que coloca a gente em suspeita. Agora, existe uma outra preocupação, inclusive do TSE, tá aí a foto do Xandão,
A pré-campanha para a prefeitura já tem suspeita de adulteração de áudios com uso de inteligência artificial em 3 estados. Um dos casos identificados aconteceu em Manaus, onde o prefeito Davi Almeida, do Avante, denunciou a PF ter sido alvo de deepfake, né, que é essa técnica, enquanto o tom, o timbre, até o jeito de falar é recriado digitalmente. Mas a gente tem o áudio aí ou a gente não tem o áudio? Ou a gente tem só Não arte? tem. Tem só arte. Mas aí o áudio que fizeram do prefeito Davi Almeida o que mais tem é professor vagabundo que quer o dinheirinho na mão beijada. Eu não paguei o Fundeb, mas o povo esquece. Tu vai ver. E aí tem outros casos também do Gustavo Ribeiro, que é deputado federal e marido da prefeita de Lagarto, no Sergipe, Hilda Ribeiro, e o do Mário Aurélio Nedel, do PL, prefeito de Criciúmal, no Rio Grande do Sul, esse aí. Então a gente tem 3 casos, Guga, um risco enorme para a democracia, né? A gente falava isso no N1 hoje de manhã. Se você já acredita, se as pessoas acreditam em um memezinho, uma artezinha feita nas redes sociais, mal feita, mal enjambrada, imagina no áudio de alguém, na foto, no vídeo de alguém dizendo uma coisa que na verdade não disse. É um risco muito grande, né? Pois é, galera, já está acontecendo. Aconteceu, como eu já disse um dia aqui, inclusive no rolê, a primeira eleição que serviu como experimento, né, para essa ferramenta da inteligência artificial foi a da Argentina, e ali teve também muita manipulação. Teve um caso que ficou famoso de colocarem o Sérgio Massa dizendo que está usando droga. Se é algo muito ruim para o político, desconfie. Esse áudio que a gente ouviu, a gente não chegou a ouvir, mas que o De Luca falou há pouco, o prefeito diria que não pagou o Fundeb. Eu não paguei o Fundeb, eles vão esquecer. É muito idiota o cara falar isso. É muito ruim para ele. Quando é demais, sempre desconfie, né? Quando é ruim demais para alguém aquele áudio, hoje você precisa sempre ficar com o pé atrás. Tem que desconfiar. Pode ser montagem. E vai ter muita agora, daqui para frente, porque essa ferramenta está se popularizando. Qualquer um vai poder usar. Então, o que vai ter de hater criando fake news a rodo? Agora, a próxima eleição, claro, vai ter que ter uma regulamentação da inteligência artificial. Se não tiver, meu amigo, mesmo tendo, vai ser uma zona. Se não tiver, vai ser pior ainda. Com isso, Guga, fechamos o nosso querido macetada de notícias e vamos para ele mesmo. O melhor que você não viu. Melhor que você não viu, vocês sabem, é um quadro colaborativo. Você pode participar junto com a gente, mandando suas sugestões através das minhas redes sociais, @DelucaWilliam. Quem não me seguiu, dá o follow aí no Instagram, @DelucaWilliam ou @Deluca no Twitter. Pode mandar DM lá, mensagem, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também no Guga Noblar, @Guga Noblar em todas as redes sociais, inclusive onde, Guga? Inclusive no Cucu. É ele mesmo. Eu mudei. Tá ficando, mudou, ficou com vergonha, ficou tímido. Inclusive lá, você também pode mandar, ou pode mandar no nosso Zap, está aí na tela para você, 11 988 99 2893. Pode mandar para a gente as suas sugestões de vídeo, meme, matéria, o que você acha relevante para a gente mostrar nesta loucura deste programa que é o Rolê CL. Vamos começar, Guga, pelo um vídeo que circulou muito nas redes sociais. Aconteceu na última quinta-feira, dia 11, no Rio de Janeiro. Um sujeito ainda não identificado quebrou um quadro do presidente Lula e destruiu uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco no bar Armazém Pousada São Joaquim, que fica em Santa Teresa, uma região boêmia da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver o vídeo com áudio, desde o começo. Não tem. Como que não tem áudio? No vídeo tem áudio. Aqui não tem áudio, porque a gente é diferentão. A gente vai mostrar o vídeo, mas então, os frequentadores do bar xingam o sujeito, mandam ele embora, né? E aí dizem que é pra ir atrás dele pra acabar identificando o sujeito. Guga, mais uma demonstração de ódio da galera, né? Mais uma vez. Pois é, vai acabar virando mais uma vez. O problema é virar deputado federal ou virar vereador, porque fez isso. A gente já tem esse exemplo, né? Daniel Silveira e aquele outro maluquinho lá do Rio de Janeiro que vive arrumando briga, esqueci o nome daquele outro infeliz. Os dois foram eleitos porque quebraram a placa em homenagem a Marielle. Então quebrar
homenagens a Marielle, ao Lula, pelo jeito, é uma maneira de ganhar voto na extrema-direita. O pessoal ali tem tanto ódio, carrega tanta mágoa no coraçãozinho deles, são tão frustrados, que acabam elegendo quem se parece com eles, que são esses sujeitos que atacam uma placa, que demonstram violência à memória de alguém que foi assassinada. É um sujeito covarde, é um sujeito maluco, é um sujeito que faz parte, com certeza, dessa seita neofascista, bolsonarista, que tomou as redes sociais, né? Porque as ruas, de fato, eles não tomam, né? Você viu, o Bolsonaro conseguia até levar muita gente quando ele ia falar, mas tirando alguns momentos do Bolsonaro que ficaram no passado, eles nunca tomaram, de fato, nunca controlaram, nunca tiveram poder nas ruas, nos movimentos sociais, no movimento estudantil, no movimento sindical, trabalhista, não. Eles estão só nas redes sociais, gritando, berrando, quebrando placa e sendo eleito com esse tipo de ataque. Então espero que nem identifiquem, se identificar que ele não fique famoso, porque a fama vai acabar trazendo para ele algum tipo de popularidade entre esses loucos acéfalos da extrema-direita. E é curioso como dois pilares desse papo bolsonarista, neoliberal, de extrema-direita, Guga, são propriedade privada e liberdade de expressão, né? O bar é uma propriedade privada, ou seja, tem um dono, o proprietário coloca o que ele quiser na parede, desde que ele não esteja cometendo um crime, é lógico, ele pode colocar uma suástica na parede, mas ele pode colocar o que ele quiser na parede do bar dele e ele está expressando a liberdade política dele, ou seja, a liberdade de expressão e propriedade privada são relativos também para o bolsonarismo, né? Sempre, sempre. O bolsonarismo, na verdade, é o combate ao adversário, tentando criminalizar aqueles que pensam diferente. E aí, quando você criminaliza o seu adversário, você pode prender, você pode quebrar a placa, você pode bater, porque você está do lado certo, você está indo contra alguém que está cometendo um crime, você está defendendo a sociedade. É esse tipo de fantasia, de discurso que eles inventam, é o bem contra o mal. Então é claro que você vai ver um maluco que acaba sendo incitado por esse discurso de ódio, atacando desse jeito. Essa é a reação, e é isso que acontece quando a gente tem esses movimentos neofascistas com tanta voz. A gente vê sempre algum maluco exacerbando e atacando e sendo violento. Faz parte da extrema-direita esse tipo de ação aí. Tem outro vídeo que eu ri muito ontem, mas o meu humor é meio duvidoso, tá, gente? Então vamos ver se vocês vão rir comigo, se vocês vão achar péssimo. Tem um vídeo de uma senhorinha que foi visitar o memorial do World Trade Center. Vamos ver o vídeo. Pessoal, estou aqui hoje no atentado 11 de setembro, onde foi as Torres Gêmeas. É o meu sonho, está realizado. Graças a Deus. Graças a Deus. É a mãe do Celso Portiolli. É sério? Podia ser, né? Porque o Celso... Ela se confundiu, né, gente? Mas ela se confundiu, só pode... assim. Não, graças a Deus. Tô aqui muito um sonho realizado. Graças a Deus. E pra quem não sabe a piadinha do Celso Graças aos Portiolli, terroristas, no caso. Isso, é porque tem uma piadinha em relação ao Celso Portiolli, ligando ele ao 11 de setembro, como se ele fosse um dos mentores do atentado de 11 de setembro. É uma piada, joga aí no Google depois. Tem a história completa lá do Celso Portiolli, mas ela se confundiu, coitada, né, Guga? Meu Deus do céu, que situação. Uma pessoa feliz e sorridente por estar visitando um local que é mórbido. Graças a Deus. Ainda bem que ela não falou graças a lá, porque aí sim ela ia sofrer consequências graves. Esse aí é o fã mais fraco do Osama Bin Laden, é esse aí, ó. Também vamos falar no Rolê ICL em breve, Guga, sobre ele. Quem está chegando no Brasil, Guga Noblar? Quem está chegando no Brasil? O Carnaval está chegando. E aí, nós começamos com desfiles, bloquinhos de rua, mas tem dois vídeos, eu não consegui identificar. Se vocês que são aí, que estão assistindo o programa, vocês podem falar de onde é esse vídeo. Eu não consegui descobrir de onde é, eu pesquisei de todos os jeitos. Mas tem dois vídeos do Carnaval de uma cidade aqui do Brasil. E aí, a gente... Vamos ouvir os dois vídeos, por favor. Antirracista, claro que hoje em dia tudo é racismo, porque somos todos iguais, temos corações vermelhos como todos, enfim, eu acho que é importante todo mundo nesse país
se conscientizar que a raça negra é branca igual a gente. Eu sou sarará. Que isso? Entendeu? Quer dizer, eu não tenho racismo contra ninguém, nem preconceito. A cara do É sobre isso. É sobre preconceito, tudo. Não, O mundo tem que acabar com isso. Entendeu? Aí tem outro vídeo, Guga. É o mesmo repórter no mesmo evento de carnaval. Aí tem outro vídeo, não tem? Tem esse aí, ó. Vamos ver esse aí. Toda de rainha. O que essa fantasia significa? Fala pra mim. Então, eu venho representando a cor preta, que preto é a cor do racismo, que temos que ser contra e temos que ensinar desde pequenininha para todas as crianças. E ela tá de preto, que preto é a cor do racismo, Guga. E a outra dizendo não, que as pessoas pretas são brancas que nem a gente. São brancas como a gente. Dá pra entender, vai. É pra tratar que nem um branco. Sem má vontade, dá pra entender o isso é o racismo. Assim, sem má vontade, dá pra entender o que as pessoas quiseram dizer. Mas temos já 2 vídeos. O carnaval nem começou, já temos 2 vídeos icônicos deste carnaval, Guga Noblar. 2 pérolas. Mas, gente, isso é também, de certa maneira, por mais que ela não ache que é, o racismo estrutural tá aí, né? E aí na cabeça dela é isso, você tem que tratar o preto como um branco e não como um preto. Enfim, todo mundo tem que ser tratado com respeito, com dignidade, e você não tem. E ela claramente faz uma distinção ali, que ela coloca o preto como se estivesse abaixo do branco. É muito louco. E a outra, na hora de explicar, faz pior ainda. Parece aquelas top model que estão em concurso de beleza, né, e que acabam soltando uma pérola na hora de ganhar o concurso, né, que você tem que falar o que você faria pelo mundo, e ela vai lá e solta uma pérola. Foi essa situação agora, uma pérola dizendo que a cor preta é a cor do racismo. A cor preta é a cor que sofre o racismo, de fato, não é a cor do racismo. Ela se embananou um pouquinho, se embaralhou ali um pouquinho. Foi hilário, gente. Eu acho que a gente tinha que ter mais vídeos de modelos, e o carnaval com certeza vai trazer novas pérolas aí pra gente em breve. O Pru falou aqui que isso pode ser em qualquer cidade do interior do Brasil. Ele vê isso rolando na cidade dele, lá na região dele, com certeza. Quem mais falou aqui? A Ruth Garcia falou que eu tenho humores peculiares, nunca neguei. E o Bad Dog dizendo perguntando se a senhorinha é fã ou hater. Mas falando em repórter, Google, pra gente fechar o programa de hoje, um vídeo também que eu postei lá no Twitter, que repercutiu bastante, é de um jornalista que é muito conhecido para quem ouve rádio. Ele tem uma assinatura, quando você termina, né? Lembra que o Gil Gomes tinha uma assinatura? Agora eu entreguei a minha idade, né? Mas que você que assistia Gil Gomes, aqui, agora. Aqui agora. Gil Gomes, aqui agora. Ele faz assim com a mão, né? Aqui. E aí, jornalistas têm assinaturas, né? Especialmente jornalista de rádio. Você termina a matéria e fala: pro ICL Notícias, o William De Luca de São Paulo, porque a pessoa não está te vendo, não tem texto embaixo. Você tem que fazer uma assinatura vocal. Vamos ver a assinatura deste repórter da Jovem Pan. Rodrigo Viega, do Rio. Rodrigo Viega, do Rio. Rodrigo Viega. Rodrigo Viega, do Rio. Aí é a imitação. Rodrigo Viega. Do Rio. Rodrigo Viega. Do Rio. Tá bom, pode tirar o vídeo, gente. Pode tirar. Mas pode tirar só sem áudio. O Rodrigo Viga viralizou muito nas redes sociais nos últimos dias por conta da... quem ouve rádio já há mais tempo, eu, ser muito sincero com vocês, não ouço muito rádio. E ouço menos ainda Jovem Pan, né? Então, eu não acompanho muito. Diz o pessoal nas minhas redes sociais lá que ele é progressista, o Rodrigo, mesmo trabalhando na Jovem Pan, que é um cara progressista e tal, não é tipo ninguém da extrema direita, é um cara do nosso lado, entre aspas, né? Mas viralizou e curioso a assinatura de Rodrigo Viga nas redes sociais, nos seus programas de rádio, né, Guga? É muito bom, né? Mas eu acho que ele imitou o Gil Gomes, aqui agora. Ele terminou fazendo Gil Gomes, aqui agora. Claramente tem que pagar royalties aí. E olha, tô vendo que tem alguém aqui ficou chateado dizendo que eu tenho preconceito contra modelos. Não tenho, inclusive minha mulher
Ela foi modelo, morou em Milão. Pronto, agora é bonitofóbico. Morou em Munique, eu sou casado. Olha aquele caô, eu sou casado. eu não sou bonitofóbico, eu sou até casado com uma pessoa bonita, veja só. Sou até casado com uma pessoa que foi modelo por anos. Agora, esse cara é uma figura mesmo. Eu trabalhei, obviamente. Na Jovem Pan tem muita gente que sabe, portanto, nem todos que estão ali estão vendidos para o lado do Darth Vader, para o lado ruim da força, porém, tem muita gente legal, inclusive, lá. E ele é um cara muito gente boa mesmo. Eu não conheço pra valer ele, mas sempre acompanhei o trabalho dele lá dentro. E é muito engraçado, essa assinatura dele. É marcante. E, claro, tem que pagar royalties para o Gil Gomes. E agora, Guga, para se despedir do nosso Rolê ICL de hoje, faça sua assinatura em áudio agora pra gente. Se despedindo aí. Até amanhã, Guga Noblar. Até amanhã, com mais um Rolê ICL, 11h30, toda manhã. Não esqueça de avisar a sua família, aqui, todos os dias e agora. Falta a assinatura, o nome no final. A assinatura? O nome. Não, Rolê, como é que é? O seu nome. Rolê ICL. Guga Noblar, aqui no Rolê ICL, com meu amigo De Luca. Se fosse eu fazendo, eu ia ser julgado. Tava demitido. Tava demitido. Beijo, Guga. Até amanhã, 11h30 da manhã aqui no Rolê ICL. É nóis. Beijo, Vitinho. Até amanhã, meu amor. Um beijo, tá? Amanhã seremos melhores. Não sei. Terminamos o Rolê ICL de hoje. Amanhã, 11h30 da manhã, estamos aqui de novo nessa loucura. Beijo, tchau, fui. Em janeiro de 2023, no nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano, eu disse que achava que os fundos imobiliários, depois de vários anos difíceis, poderiam ter um segundo semestre superaquecido e poderiam subir bastante de valor. Se a minha previsão, que eu fiz também no Mapa da Mina, de que as taxas de juros de médio e longo prazo caíssem bastante. Adivinha o que aconteceu? Olha aqui o índice dos fundos imobiliários. Um começo de ano estável e do meio para o final do ano uma grande subida como há muito tempo não acontecia. A verdade é que a gente acertou todas as nossas previsões de 2023. Algo que nunca tinha acontecido. Acho que nem com a gente, nem com ninguém. Para você participar do nosso encontro Mapa da Mina de 2024, imperdível, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, rapidamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e para saber o que deve acontecer com os mercados ao longo do ano de 2024.